Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro sobre a LGPD, numa terça-feira, horário do almoço, para você aproveitar seu tempo de descanso e aprender mais sobre a LGPD. Mais uma vez eu estou aqui gravada, não estamos ao vivo porque eu estou viajando e eu não podia deixar vocês na mão para falar sobre esse tema de proteção de dados. Vou pedir um favor para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações, para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Para quem não me conhece, eu sou Larissa, advogada e consultora em proteção de dados. Meu objetivo aqui é te mostrar que você também pode faturar até 5 dígitos com a LGPD. E antes da gente começar o nosso tema, vou fazer um apanhado aqui geral sobre o que é LGPD para quem é novo aqui e ainda não conhece. Então, peço licença aí para quem já me conhece há mais tempo, quem já me acompanha há mais tempo, fazer esse apanhado rapidinho antes da gente entrar no tema de hoje, que é um tema que eu já abordei, mas que eu tive conversando com alguns clientes e vi a necessidade de abordar esse tema novamente. É um caso antigo que a gente vai discutir hoje de novo. Então, o que é a LGPD? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que regulamenta o uso dos dados pessoais pelas empresas. E você pode atuar como um consultor em proteção de dados. O que um consultor faz? Ele adequa, ajusta a empresa para que ela esteja em conformidade com a LGPD. Então, ela ajusta os documentos, revisa os processos, treina a equipe e faz todos os ajustes que sejam necessários para que a empresa não esteja descumprindo nenhuma regra da lei. Quem pode atuar com a LGPD? Qualquer pessoa. Não precisa de uma formação específica, então você não precisa ser advogado, não precisa ser da área de TI. O que você precisa é ter um bom conhecimento sobre privacidade, proteção de dados, conhecer a LGPD, se capacitar nessa área, conhecer as outras leis que estão ali em conjunto, que conversam com a LGPD. Por que é uma boa oportunidade? Primeiro que você não precisa de uma formação específica, então você pode se aprofundar a partir da formação que você tem. Você consegue atuar sozinho, então você não precisa de grandes investimentos em equipe, em produtos, em equipamentos, em softwares, logicamente, dependendo do tamanho do programa que você pegar, do projeto que você pegar. E você consegue atender a todo o Brasil diretamente da sua casa, porque hoje a gente tem essa facilidade de trabalhar de forma remota. É uma lei nova, então tem poucas pessoas realmente capacitadas e prontas para atender a demanda do mercado, que é grande porque a LGPD é uma obrigação legal, então todas as empresas eventualmente vão precisar passar por algum processo de adequação. E ela pode ser uma excelente porta de entrada para você oferecer algum outro serviço que você tenha para oferecer para as empresas. Eu atuo com a LGPD já estou indo para 4 anos, já fiz 4 anos e foi um dos serviços que eu ofereci para os clientes. E depois de ter tido bons resultados, eu decidi espalhar essa oportunidade, passar esse conhecimento para quem também quisesse uma oportunidade de carreira. Então, falando do tema de hoje, é um caso antigo, eu já até comentei aqui, mas, como eu disse, foi assunto entre os meus clientes e eu resolvi abordar o tema novamente. É o caso de um enfermeiro que ajuizou uma reclamação trabalhista contra um hospital pedindo a rescisão indireta, que seria a justa causa do empregador. E para ele fundamentar, para ele provar os fundamentos dessa rescisão indireta, ele juntou no processo alguns documentos. Então ele falava que a empresa, que era um hospital, que o hospital não cumpria as regras de dobra de plantão, cuidar de paciente, eles cuidavam de pacientes em número superior ao que era determinado pelo Conselho de Enfermagem, eles faziam pagamentos por fora. E aí ele juntou uma planilha do sistema de gerenciamento de internação para comprovar essas informações, essas alegações dele. Só que essa planilha é um documento confidencial do hospital e tinha diversas informações sigilosas sobre os pacientes. E aí o hospital se defendeu falando que, ao usar esse documento interno do hospital para fazer esse tipo de comprovação no processo, sendo que existiam outros meios menos gravosos, o enfermeiro cometeu uma falta grave,
por expor informações sigilosas de paciente. Então, ele estaria ali infringindo uma norma expressa do hospital que proíbe a divulgação de informação de pacientes. E ele descumpria isso quando ele juntava esses documentos dentro de um processo judicial que é público. E aí, a empresa, o hospital, pediu, então, a demissão por justa causa desse enfermeiro, quando o enfermeiro estava ali pedindo a rescisão indireta. A juíza do caso entendeu que o enfermeiro sim violou a intimidade dos pacientes e infringiu a LGPD, e isso fez com que o ato, né, do enfermeiro como preposto do hospital fez com que o hospital acabasse infringindo a LGPD e, portanto, pudesse ele ser responsabilizado por algum dano causado aos titulares de dados. E aceitou ali e manteve a justa causa que o hospital aplicou ao enfermeiro. Então, não é em qualquer situação que a gente pode usar qualquer tipo de documento e informação que nós temos acesso no exercício de nossas funções. Então, nesse caso aqui, se aplica a LGPD, a gente tem ali, então, uma relação de agentes de tratamento que são responsáveis pelos atos dos seus propósitos. Então, o enfermeiro que usou aquela informação, mas ele usou aquela informação a partir da função dele de enfermeiro dentro daquele hospital. Então, o hospital responde, sim, pelos atos do enfermeiro. Então, o hospital seria responsável por esse vazamento se esse vazamento causasse algum dano, algum prejuízo para alguns dos titulares de dados que tiveram ali suas informações divulgadas. Não pode haver compartilhamento de dados de saúde sem uma justificativa prévia. E nesse caso, o enfermeiro tinha outras formas de comprovar as alegações dele. Ele não precisava de trazer todas aquelas informações. Ou se ele trouxesse a planilha, que ele tivesse o cuidado de anonimizar os dados, de excluir os dados dos pacientes, deixasse só as informações que estivessem ligadas a ele, para ele comprovar as horas extras, enfim, a informação que ele quisesse comprovar. Mas ele precisava ter esse cuidado. E, de preferência, na verdade, utilizar alguma outra forma de prova que não expusesse, que não utilizasse documentos sigilosos do hospital e que continham informações pessoais sensíveis dos pacientes. Até porque os dados são de propriedade do paciente, que estão sob custódia do hospital. Então, o enfermeiro ele não tem poder sobre esses dados. O prontuário de atendimento, as informações de atendimento do paciente é de propriedade do paciente. E o enfermeiro ali, ele poderia utilizar de outras formas de comprovação. Então, é por isso que é importante tanto o empregado conhecer as regras de LGPD, mas também o advogado que auxiliou esse empregado ali no momento da busca das defesas dos seus direitos. Esse ato poderia talvez ter sido evitado se o advogado tivesse mais esperto. Ou, né, se ele buscasse ali outras formas de comprovação daquelas alegações. E aí, o que a gente vê de solução para esse problema? Primeiro, a solução já existia dentro da empresa, mas mesmo assim ela foi descumprida, que é a estipulação de regras claras sobre o tratamento de dados pessoais. Só que, além da estipulação dessas regras, você precisa dar conhecimento aos empregados sobre essas regras. E não só dar conhecimento aos empregados, você precisa fazer treinamentos constantes, periódicos, com a equipe para garantir que elas realmente vão conseguir aplicar todas essas informações, todas essas regras que foram compactuadas, né, que foram impostas ali pela empresa. Então, é estipular regras, dar conhecimento aos empregados e sempre fazer o treinamento. Fazendo essas três ações em conjunto, você vai começar a criar ali a cultura de proteção de dados dentro da empresa. Para internalizar essa cultura de proteção de dados de uma forma com que
não seja tão necessário você fiscalizar, que a fiscalização vai ser um ato praticamente involuntário dos próprios profissionais ali, da própria equipe, que eles vão estar em conjunto se fiscalizando e se cobrando do cumprimento dessas regras e se ajudando no cumprimento dessas regras também. Isso principalmente em lugares com muito fluxo de pessoas que tratam muitos dados pessoais, porque o erro humano ainda é a principal causa de incidente de segurança nas empresas. Por mais que nesse caso aqui não fosse o interesse do enfermeiro divulgar, vazar esses dados, foi uma ação dele consciente que gerou toda essa situação, gerou esse prejuízo para ele próprio. Então, a questão da cultura precisa ser muito trabalhada. E uma coisa que você pode fazer também para ajudar nessa questão de cultura, no desenvolvimento da cultura, é o que a gente fala de reforço positivo. Então, reconheça as pessoas que realmente estão engajadas na causa, para que elas contagiem as outras pessoas da equipe. E com isso a cultura vai se criando ali dentro da empresa. Então, qual o impacto dessa situação, desse caso, para a consultoria em LGPD? Primeiro que você precisa entender que a LGPD é interdisciplinar, então ela vai ter reflexos ali nas questões trabalhistas, nas questões fiscais, nas questões regulatórias. Então você precisa ficar atento a todas as leis que estão envolvidas no processo daquela empresa, para que você consiga averiguar tudo sobre a ótica da LGPD. Então, você precisa ter essa clareza de que não é só a LGPD no caso concreto. A LGPD são questões regulatórias, é o Marco Civil da Internet, são as questões trabalhistas, são outras questões que também vão impactar em toda a análise do caso. E ficar sempre atento ao tratamento de dados que estão sendo realizados ali dentro daquela empresa. Porque cada tratamento vai ter ali a sua peculiaridade e você precisa adaptar aquilo ao caso concreto, à LGPD. Então, veja qual é a ideia do tema aqui de hoje. Trazer essa visão macro da LGPD. Te botar para pensar fora da caixa da LGPD. Não é só a Lei Geral de Proteção de Dados. É todo um sistema normativo e é todo um sistema de processos internos dentro da empresa que precisa ser todo analisado em conjunto. Bom, o tema de hoje vai terminando por aqui e eu agradeço novamente a sua presença e na semana que vem provavelmente estarei de volta ao vivo e eu te espero para a gente abordar mais um tema de proteção de dados. Até lá!